Eduardo Bolsonaro, também conhecido como 03, também conhecido como Bananinha, está preparando um dossiê para entregar nas pequenas mãos de Donald Trump. O Dudu pretende mostrar a repercussão da opinião pública depois que a lei Magnitsky foi aplicada contra o Xandão. Na pauta, impeachment do ministro e um sistema que está digerindo a ofensiva do Trump. Como assim, digerindo? Digerindo é uma coisa que o pai dele não está fazendo muito bem, é melhor não usar essas palavras. Vamos lá, vamos falar sobre esse assunto com a nossa Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Bruna, como é que é isso? Eu tô imaginando a cena do Eduardo entregando assim, papelzinho. Toma aqui. Toma aqui esse papel. Tenha nossas democracias em vossas mãos, Donald Trump. Pois é, e realmente digerir é uma coisa que não acontece, portanto, digerir está entre aspas também, porque é a palavra que está sendo usada. Mas vamos lá. Primeiro, vamos ler essa notícia aí da Malu Gaspar, porque a gente tem que entender o discurso primeiro, para depois a gente questionar o tom da matéria e também para depois a gente entender muito bem o que está acontecendo. Porque a gente tem aí Eduardo Bolsonaro, o pior atuante da direita no momento. O dossiê que Eduardo Bolsonaro vai entregar à Casa Branca. Vamos lá. A rodada de reuniões que o deputado federal Eduardo Bolsonaro fará a partir dessa quarta em Washington com representantes do governo dos Estados Unidos servirá para que ele apresente aos auxiliares de Trump um amplo dossiê sobre a repercussão política da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que ele quer fazer? A intenção do 03 é demonstrar que, embora a retaliação não tenha impedido Moraes de decretar a prisão domiciliar de seu pai, no caso não tenha funcionado, a medida teve efeitos na Corte e no Congresso Nacional e que o sistema estaria, na expressão usada por eles, digerindo a ofensiva de Trump. Junto de Paulo Figueiredo, que está ali articulando sanções contra o Supremo e empresas brasileiras junto a Trump, Eduardo vai defender que a retaliação americana foi bem sucedida ao tensionar bastidores da corte e dar fôlego à oposição, que liderou na semana passada a rebelião na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, pressionando pela inclusão da anistia bolsonarista na pauta do Legislativo e, por esse motivo, seria mantida pelos Estados Unidos. Aí, aqui, eu vou dar uma passada meio rápida pra gente colocar aqui, tá? Ainda no âmbito do Supremo, o dossiê exibirá reportagens que apontam desconforto nos bastidores da corte com a postura do relator do processo da trama golpista. Como mostramos no blog da última terça, Barroso e Gilmar aconselharam o colega a maneirar decisões, embora publicamente mantenham defesa incondicional das ações do magistrado. Quer falar, Ana? Não, é só que a matéria, né? A matéria ajuda no dossiê e a matéria, a mesma matéria também reporta, enfim. Eu não Calma posso. lá. Eu tô tentando passar meio rápido pra gente ler ela inteira porque ela é meio comprida. Vamos lá. A meta é reforçar que a melhor estratégia é isolar Moraes dentro do Supremo antes de acionar a lei Magnitsky contra outros ministros que já tiveram vistos cancelados. Ou, posto de outra forma, esperar que o sistema absorva e aceite que o Trump não pretende recuar. Na leitura de Eduardo e Figueiredo, a tendência é que Moraes fique isolado no STF diante das sinalizações do Trump. Aí eles trazem aqui Barroso, que tem um filho trabalhando no BTG Pactual em Miami e é dono de apartamento de luxo na cidade da Flórida, é o ministro mais preocupado com a possibilidade de novas sanções. Gilmar, por sua vez, buscou interlocução com aliados de Bolsonaro antes da prisão domiciliar do ex-presidente e se reuniu com banqueiros ao lado de Zanin para sondar alcance da Magnitsky sobre finanças dos sancionados. O relatório, que será entregue à Casa Branca, também busca convencer o governo americano que as chances de aprovação da anistia aumentaram
desde as sanções contra Moraes. Embora os presidentes da Câmara e do Senado resistam à pauta bolsonarista. Tirou da onde? Fonte voz da minha cabeça. Um acordo firmado pelo ex-presidente da Câmara com a oposição e fechado à revelia do atual dirigente da casa, prevê a votação do projeto que pode anistiar envolvidos, além do fim do foro privilegiado. Essa segunda proposta será defendida junto ao governo dos Estados Unidos como necessária para libertar parlamentares da chantagem do Supremo e aumentar as chances da aprovação da anistia. O projeto é defendido pela oposição porque prevê autorização do Congresso para abertura de inquéritos criminais e submetê-los à primeira instância. Bolsonaristas acreditam que deputados e senadores se sentiriam mais à vontade para se posicionar contra o Supremo sem temer retaliações. O apoio público de 41 senadores ao impeachment de Moraes, margem suficiente para instaurar processo no Senado, caso o pedido seja acatado por Davi Alcolumbre, mas ainda menor do que os 54 votos necessários para destituir o ministro, também será explorada por Eduardo como conquista. Beleza? Aí agora vamos lá. Dados favorecem a narrativa da direita brasileira, em diferentes frentes. Indicam que a sanção contra Moraes encontrou menos resistência na sociedade do que o esperado. É aqui que eu quero pausar essa matéria do Globo para a gente começar a pensar que o tom não é bem esse. Acho que o RP de Dudu tá indo longe demais. O tom não é bem assim. A matéria tá repercutindo muito o tom de Eduardo Bolsonaro, repetindo muito o ponto de vista de Eduardo Bolsonaro. Praticamente um release. Exatamente. O PR ali de Eduardo Bolsonaro tá esquisito. E aí eu pedi pra gente até abrir aqui o vídeo da Juliana Dalpiva, porque a gente também já fez um corte sobre isso aqui no Meteoro, que o desconforto entre o Supremo não é bem assim. Então, eu trouxe aqui até o bastidor da Juliana Dalpiva comentando isso lá no ICL. Ana, se quiser abrir o vídeo, é a partir do minuto 3:15, mais ou menos. Quero trazer um pouco... Não tá compartilhando sua tela, mas você deu play. Aí. Aí. Pode ser a partir dos 3 minutos. Aí, 3:15, você falou? Aham. Aí. Então, há uma visão de que seria de bom tom, né, pela gravidade do que isso ia repercutir internacionalmente, não é nem só nacionalmente, que tivesse sido avisado aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente os da turma. Então, não teve nenhum aviso após a decisão, né? Os ministros foram surpreendidos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí, obviamente, que a gente está falando aqui de 11 Supremos, então todo mundo com seus egos, vaidades, questões, né? E há um constrangimento, um desconforto, isso eu ouvi desde ontem à noite já, por parte de diferentes ministros, e aqui agora eu não estou falando do André Mendonça, do Nunes Marques, nem do ministro Fux. Eu estou falando dos ministros que também estão ali atentos aos ataques à democracia e que também dividem, né, vamos dizer, o problema de julgar Jair Bolsonaro e do ataque à corte em si. Então, os ministros sentiram que a medida, né, de tomar, sobretudo de não terem sido avisados e preparados, saberem pela imprensa sobre o que estava acontecendo, né? A prisão domiciliar do Bolsonaro nesse momento, segunda-feira, 6h. E aí, esse cenário, gente, eu tenho obrigação jornalística de trazer aqui o que está acontecendo lá no bastidor, né? Este cenário de desconforto, ele é um cenário que gera discussão interna. A defesa do Bolsonaro vai preparar um habeas corpus, obviamente. Mesmo que vá perder, mesmo que não consiga... Pode pausar aí já, Ana. Mas só para trazer mesmo a declaração da Juliana Dalpiva mesmo, que apurou o bastidor, de que não é bem um desconforto tenebroso entre o Supremo que está isolando o Moraes. Esse tom, e repercutir esse tom sem dar esse adendo, é um discurso um pouco perigoso, porque não é exatamente isso que está acontecendo. E aí eu peço para a gente voltar ali para a matéria do Globo, lá para o finzinho que a gente estava comentando sobre as estatísticas e pesquisas que eles trazem, porque daí a gente vê também aquele clássico, né? Como é muito fácil você também
pegar dados específicos para reiterar seu ponto de vista e não dar o total, né? Uhum. A gente tem aqui, ó. Outros dados favorecem a narrativa da direita. Então, aqui, o que eles trazem? Encontrou menos resistência na sociedade. 42% responderam que são favoráveis contra 43% contrários, o que refletiria uma sociedade dividida. Vamos lá, aqui a gente tem várias questões. Por exemplo, a sociedade brasileira sabe o que é a Lei Magnitsky? A sociedade brasileira entende essa pergunta? Essa pergunta, ela não é enviesada? Ok, tudo bem. Uhum. Aqui a gente está analisando. Mas vamos para as próximas. Exato. Outras pesquisas realizadas, como por exemplo a constatação de que 72% da população brasileira considera que o presidente dos Estados Unidos errou ao impor as tarifas de 50% sobre o Brasil, segundo a Quest. Uhum. Os levantamentos não são 100% confiáveis, comparáveis, porque trazem perguntas diferentes e feitas em momentos distintos. Óbvio, nenhuma pesquisa pode ser 100% comparada com outra. Aí eles trazem mais uma aqui. O IBESP aponta Lula como o maior culpado pelo tarifaço de Trump, contra 19% do próprio presidente americano e 11% de Bolsonaro. Eduardo, principal artífice da ofensiva, aparece com apenas 2,6% na projeção do IBESP. Eduardo também irá explorar cenários da eleição presidencial. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro, inelegível até 2030, após condenação no TSE, aparece na liderança da corrida com 37% contra 28% de Lula. Aí eu trouxe a nossa pesquisa da Quest, que também é uma pesquisa que aqui eles estão citando, mas não estão linkando diretamente para a pesquisa ou para o release, que é qual que é o título da pesquisa da Quest que eles citam nessa matéria. Trump ajuda o governo Lula a recuperar popularidade. Que é uma leitura e uma análise da pesquisa da Quest lançada, e a análise é feita pelo Felipe Nunes, que é o CEO da Quest. A questão é, eu ia até trazer outras matérias aqui de Eduardo Bolsonaro para a gente discutir, mas eu achei que é muito mais importante a gente discutir o porquê, carambolas, está sendo repercutido o discurso de Eduardo Bolsonaro sem uma vírgula sobre o que está acontecendo de verdade. Sobre o contexto mais amplo. Por que a gente está discutindo aqui tudo que ele vai trazer no dossiê, mas a gente não está trazendo que esse desconforto para isolar o Moraes é uma impressão? Que esse desconforto para isolar o Moraes não é 100% verdadeiro. Existiu um desconforto, mas ele não está isolado. Moraes tem todo o direito de, sozinho, tomar uma decisão autocrática de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro. Então, assim, tem muito na avaliação deles, o que me preocupa um pouco, tem muita questão que está só repercutindo o dossiê do Bolsonaro, que, gente, de novo, a gente acaba se repetindo, mas precisa. Eles estão levando política interna para ser discutida em território americano, com dedo e opinião pública americana, estão levando a nossa política, estão chantageando o nosso país, estão fazendo o nosso Congresso e o nosso Senado de reféns para votarem as próprias pautas, que inclusive inclui impeachment de Moraes. E imagina o precedente que isso vai levar. Isso nem podia ser discutido. Essas pessoas têm que perder minimamente algum mandato. Alguém tem que perder um mandato nessa brincadeira. Tá saindo muito barato ser inimigo do próprio país. Concordo plenamente, Bruna. Alguém tem que perder o mandato nessa brincadeira. Eu diria alguém, né? Agora, Bruna, cada vez isso para mim, eu ia dizer, tá me parecendo mais estranho, mas estranho é uma palavra muito leve. Eu já tinha comentado hoje, assim, o contraste entre as realidades que estão aparecendo na imprensa. Então, por um lado, a gente tem aí matérias dizendo, olha, desconforto no Supremo, Moraes isolado, não sei o que, sociedade dividida. E por outro, você tem Gilmar Mendes dizendo não tem desconforto nenhum, tá todo mundo apoiando. Você tem pesquisa dizendo, olha, né, todo mundo acha que o problema aí é o Trump né, e os Bolsonaro. Sabe, você tem o Brasil se engrandecendo no mundo.
como é possível essas duas realidades existirem? E aí eu vou voltar para o termo que o Pedro lançou aqui no começo dessa live: balão de ensaio. Aliás, tem dois termos que são da comunicação que eu acho que são aplicáveis aqui. Um é balão de ensaio e o outro, eu esqueci. Eu ia trazer o efeito bumerangue da relação internacional, mas aí é mais para trazer o tiro no pé do próprio Eduardo Bolsonaro. Tá batendo cansaço, gente. Sem problemas, Ana, sem problemas, pode respirar. Mas, enfim, é uma forma de você levantar, né? Explicando o balão de ensaio, é uma forma de você levantar uma questão para ver, para ver como é que a questão é recebida pelo público, tá? A outra palavra, perdão, gente, escapou completamente. A outra palavra é release, tá? As opiniões e as falas da família Bolsonaro estão aparecendo aí, não estão falando especificamente de nenhuma pessoa, né? Mas estão aparecendo aí nas matérias e sempre com essa. Isso é uma coisa que me incomoda muito, que é uma coisa que está fora da curva, é uma coisa que não encontra corroboração na realidade e está sempre assim. Ministros do STF demonstram, né? Segundo quem? Segundo Atento a quem? Cadê o link? Cadê a fonte? Até que me tenha assim, alguma coisa um pouco mais suculenta e algum pouquinho mais de substância, quem está manifestando incômodo com as decisões do Moraes é o Nunes Marques, a família Bolsonaro. o André Mendonça e o Fux. Entendeu? E a família Bolsonaro também, que estão bem incomodados com o STF. Então, assim, né? É bem né? Estão dizendo, aí você vai ver, são 2 ministros só, entendeu? E assim, esse é o ponto. A forma de dizer e de contar a coisa tá muito vaga. Tá muito vaga, assim, para não, descontentamento aqui, um negócio, olha, e você parte aí de um ministro levanta o negócio, existe aí um descontentamento no STF. Você pode, de novo, não estou falando dessa jornalista especificamente, mas você pode contar uma mentira só falando verdades. Existe Exatamente. contentamento no STF? Existe. É de 3 ministros? Possivelmente. Exatamente. Inclusive, Ana, acho que ficamos por aqui, mas só para também para terminar, são, entre outras questões, é a quantidade do release, ou a quantidade de falas que a gente está vendo sendo publicadas, sem aspas. Sem aspas, E sendo ditas e extensamente corroboradas apenas pela própria família Bolsonaro. Exatamente. E aí? É muito fácil você corroborar a fonte, sendo que as 5 fontes são Bolsonaros. Falta estofo. Tá faltando estofo para essas afirmações, sabe? De boa, elas estão ancoradas nelas mesmas. Aí é muito fácil. Pô, Ficamos por aqui, Ana. Aí eu fico indignada comunicacionalmente. Você não pode ancorar uma afirmação, né, anônima em outra afirmação e assim sucessivamente, pô. Mas vamos lá, ficamos por aqui que já passamos do tempo. A gente volta em instantes para mais notícias indignantes do dia. Beijos.